O Pleno Ponto News está no Congresso Nacional em Brasília para entrevistar ele, que aos 24 anos foi eleito o segundo vereador mais votado de Belo Horizonte. Aos 26 anos, foi eleito o deputado federal mais votado do Brasil e da história de Minas Gerais. Ele tem mais de 11 milhões de seguidores em seu Instagram. Muito obrigado por nos receber em seu gabinete, Nicolas Ferreira. Obrigado, Marcos. Obrigado, Pleno News. É um prazer poder conversar aqui um pouco com vocês. Como eu disse anteriormente, né, a mídia independente realmente faz o jornalismo do Brasil respirar. Eu agradeço pela oportunidade. Você nasceu na favela Cabana Pai Tomás, em Belo Horizonte. Não teve uma infância privilegiada. Imagino que em pobreza, dificuldades, né? A realidade de muitos brasileiros. Mas depois de tudo isso, aos 28 anos, tudo que você conquistou, materialmente falando, e também do ponto de vista que você é uma das vozes mais influenciadoras do Brasil. Como é que você trabalha a sua mente? A gente é feito do mesmo material. Sim. Como é que você trabalha a sua mente para não se envaidecer? Acho que o segredo é a nossa mente ser renovada, né? Em Romanos fala que para você transformar a vossa mente, e é exatamente isso que eu faço. Se não fosse realmente o Espírito Santo, eu acredito que a gente não suportaria. E eu vejo que se há bons frutos no meu trabalho, é porque realmente é o Espírito Santo, é Deus, porque de mim não poderia sair nada bom. Então esse é o maior sinal que eu tenho de que de fato é Deus que opera em mim. Então as lutas, as batalhas, é tudo um processo, né? Antes, por exemplo, de Davi matar o Golias, ele matou um urso e um leão, porque ele já trabalhava no privado. E isso eu também fiz durante minha escola e minha universidade, né? Foram muitos leões, muitos ursos que eu enfrentei antes de enfrentar os Golias que eu enfrento hoje. Então eu acredito que eu tive, né, um período, digamos assim, de preparação para poder chegar aqui e conseguir encarar tudo que a gente encara. Você é formado em Direito na PUC Minas. Isso. Como é que a política entrou na tua vida? Foi de uma maneira extremamente natural, eu não tenho família na política. O meu pai é um pastor regional de uma igreja com 400, 500 membros, é uma igreja de bairro. Então, realmente foi um despertar meu de algo indignado. Eu via a política, via que as pessoas não gostavam de discutir, eu tinha um ímpeto da argumentação, de querer defender os meus pontos, principalmente eu acho que a igreja ajuda muito nisso. Meu pai e minha mãe me ajudaram muito a ter um senso crítico e questionável das coisas. E foi surgindo as oportunidades, principalmente na época do impeachment da Dilma. Então, eu vim cá para Brasília, fiquei 4 dias acampado numa praça, sem tomar banho, não tinha jeito, né? E a gente comemorou bastante aquela época, e foi realmente um momento onde teve diversas manifestações. Ali eu comecei a subir no carro elétrico, a falar, a colocar os meus vídeos na rede social. Depois, logo após, comecei a me envolver na política com o Movimento Direita Minas, viajando os locais de Minas Gerais. E aí veio a oportunidade de me candidatar a vereador e deputado federal agora, e graças a Deus a gente tem tido sucesso e resultados. A sua carreira política ela é muito promissora. As pessoas nutrem uma admiração enorme por você, você sabe disso. E eu escuto por aí, a gente caminha, conversa com as pessoas, e é muito recorrente as pessoas dizerem: é o próximo presidente do Brasil. E, assim, esse é um objetivo, quando se ajoelha no seu quarto, que você conversa com Deus, esse é um objetivo que você apresenta, porque eu imagino que seja impossível isso não te causar empolgação pela tua energia na política. Eu Você é muito nunca. enérgico, você tem um senso de mudança muito grande. Sim. E quando falam para você, olha, o próximo presidente, isso faz parte. Não, eu nunca orei para ser presidente do Brasil. A única coisa que eu oro é para que eu esteja preparado para a missão que o senhor me entregar. Ponto. Eu tenho um objetivo final, que é chegar no céu. Ponto. Esse é o meu objetivo. Spurgeon, inclusive, ele falava, olha, não troque, né, você que é rei, não se rebaixe a ser rei para poder trocar, ser um servo do Senhor. Ou seja, você ser filho de Deus é muito maior do que se você ser rei de um país, por exemplo. É isso que Spurgeon estava querendo dizer. Então, assim, eu nunca orei para poder eu ser presidente do Brasil. Eu oro para que o Senhor me prepare. O que me dá, talvez, calafrios, assim, é de enfrentar algo que eu não esteja preparado.
Então, qualquer coisa da minha vida, eu quero estar preparado. Uma frase que me impactou muito, que eu sempre lembro que é do meu pai, olha, é melhor você estar preparado e não ter oportunidade do que você ter oportunidade e não estar preparado, né? Uhum. Então, eu sempre me preparo. Aquilo que vier, eu acredito que o Senhor vai me moldando, me capacitando, mas a única coisa mesmo que eu oro é para minha alma, é para a alma da minha filha, da minha esposa, para que eu consiga, né, conduzi-la elas aos céus, e esse é o meu objetivo final. Você recentemente escreveu o livro Cristão e a Política, né? E o prefácio do pastor Silas Malafaia. Isso. Quem é o pastor Silas Malafaia para você e qual a importância dele nesse tempo que a gente está vivendo? Pastor Silas é uma voz profética, muitos podem ter suas discordâncias com o pastor, Uhum. e a gente tem discordância com todo mundo, né? Eu discordo da minha mãe, eu discordo da minha irmã, ela é atleticana, eu sou cruzeirense, né? A discordância é natural e tem que existir. Então, mas o pastor Silas Malafaia, ele tem uma virtude que é a mãe das virtudes, né? Que é a coragem. E inclusive eu já disse isso para ele, né? De quando ele for aos céus, né? Espero que não seja em breve, espero que ele dure mais 300 anos aí. As pessoas vão sentir, ver a falta que faz uma voz profética numa nação, né? Do Uhum. enfrentamento, do posicionamento, da não omissão. E para mim, o Silas Malafaia, ele é uma pessoa como qualquer uma outra, que tem seus erros, seus defeitos, suas falhas, mas é uma pessoa que inspira coragem. E qualquer pessoa para mim que inspira coragem tem a minha admiração. Por que querem alijar a fé cristã do debate político? Basicamente, o cristianismo ele construiu a civilização ocidental, né? Então, se eles querem tirar o cristianismo do nosso país, dizer que o Estado é laico, vai ter que mudar o nome do Estado de Santa Catarina, vai ter que mudar São Paulo, vai ter que tirar o Cristo Redentor, porque de fato aquilo dali nada mais é do que uma demonstração de quem construiu, né? A escolástica, né? A religião, ela conseguiu dar um crescimento gigantesco para a própria ciência, né? O pai da genética, Mendel, ele era um monge. Quando você olha as pessoas que realmente fizeram por essa nação, seja Isaac Newton, seja o próprio Abraham Lincoln, seja Francis Bacon, são pessoas que tinham um sentido transcendental, de um Deus. Então, por que eles querem retirar o cristianismo do debate? Porque eles querem ter um monopólio, né, da verdade, eles querem ter um monopólio do diálogo. Então, eles querem substituir símbolos, então eles tiram Jesus Cristo, coloca Che Guevara, coloca Stalin, coloca Fidel Castro, eles retiram personagens históricos como, por exemplo, André Rebouças, Princesa Isabel, enfim, tira pessoas importantes, né, Joaquim Nabuco, enfim, pessoas importantes para a nossa história, começa a colocar ali Zumbi dos Palmares, Lula, Dilma, pessoas que realmente nada fizeram pelo nosso país a não ser uma desgraça, né, que é uma falta de graça. Então eles querem, obviamente, tirar os cristãos do debate, porque sabe que o cristianismo gera transformação. E o que eles menos querem, para os jovens principalmente, é transformação. No seu livro, você cita uma frase que diz assim: apenas homens singularmente bons podem se ofender tão profundamente com o mal. Faltam homens singularmente bons nas igrejas, na política, Com na certeza. sociedade? Com certeza. Onde tem pessoas, tem falhas, tem erros, mas hoje a gente está vendo uma escassez, né, de homens singularmente bons, né? E eu digo isso repetidas vezes. O que falta no Brasil não é somente projetos de lei, emendas. Não, o que falta são pessoas com virtudes, em Uhum. posições de decisão. É isso que falta. Você vê que recentemente agora foi pego um vereador do PT, né, fazendo ali fraude, digamos ali, nas doações para o Rio Grande do Sul. Você viu um homem lá pegando água doada para o Rio Grande do Sul, Uhum. vendendo esta água. Você vê agora licitação de arroz importado que iria para o Rio Grande do Sul com falcatrua. Ou seja, É. nem mesmo no pior nível de tristeza e de dor, o ser humano está conseguindo olhar os olhos e começar a moldar o seu caráter para ser bom. Ou seja, essas pessoas não precisam de projeto de lei. Não tem projeto de lei que muda o mau caráter, não. O que muda uma pessoa com mau caráter é uma transformação real do caráter dele. Então, realmente, está faltando homens singularmente bons, tanto na igreja, pessoas que fazem mercado da fé, pessoas que são mentirosas, pessoas que usam da sua oposição, né, para poder ali cometer os piores dos crimes, que seja de abuso sexual, seja de, como eu disse, né, mercadológico, fazer realmente da fé uma questão de mercado.
e tanto na política também, né? Então a gente precisa de muitos homens e mulheres boas em todas as áreas. No episódio, vamos falar um pouquinho do episódio da rachadinha do Janones. Tem uma gravação da conversa dele, né? Os assessores dele falando em R$ 4.000 em devolver e Sim. tal. E depois ele foi réu confesso. Ele disse que aqui não, mas foi uma rachadinha voluntária. Então, diante desse cenário, onde ele é réu confesso, Uhum. e a Câmara, né, o Conselho de Ética, arquivou o processo dele, isso deixa uma mensagem para a sociedade. O legislativo ele liberou o crime de rachadinha? Basicamente deu um atestado de que a impunidade ela reina e de que o criminoso, o crime realmente compensa no nosso país, né? Mas realmente é uma seletividade gigantesca, né? Não somente por parte desse governo, mas por parte das autoridades, que colocam pesos e sobrepesos assim completamente desproporcionais, né? Ter um áudio dele falando que os assessores, né, davam dinheiro para ele, tudo bem, há uma lógica nisso, né? No caso, por exemplo, né, o deputado Quaquá do PT que deu um tapa na cara de Uhum. outro deputado, né, Messias Donato, também há uma justificativa. Né? Você tem a Erika Hilton, né, xingando uma mulher, né, um homem biológico xingando uma mulher, e eu faço a defesa dela, e aí o foco é o que eu falei, não o que a Erika Hilton disse, né, chamando outra mulher na comissão da mulher de feia, ultrapassada, vai hidratar esse cabelo. Ou seja, nós percebemos que há uma, há uma mensagem muito clara para a população brasileira, né? De que nós somos seletivos na Uhum. nossa indignação. Nós punimos os nossos inimigos e para os amigos as benesses. Né? E no meio dessa crise moral, dessa crise ética de valores, por onde começar? Sua família. Comece pela tua família. Não há outra maneira da gente solucionar esse país a não ser você assumindo seu dever de pai e mãe. Muitas pessoas estão esquecendo que não tem como ter família Uhum. se você de fato não dá continuidade, né? Ter filhos, seus filhos terem filhos, porque o filho, ele é a pessoa mais próxima, a família é o vínculo menor que você tem com o maior laço. Uhum. Você pode ter uma empresa de 4 pessoas, mas não vai ter o mesmo laço que tem de uma família, né? De um pai, de uma mãe, do filho para o pai, enfim. Então você tem que começar com a sua família, né? Se cada um cuidar da sua família, concorda comigo que a gente atinge o total? Né? Se você falar para o teu filho que roubar, matar, mentir, assassinar é errado, você não precisa falar para o outro. E agora, você que tem talvez uma noção transcendental e uma noção de sociedade, comece pela sua família, cuide da sua família, depois converse com o seu vizinho, depois conversa com o seu prédio, depois Uhum. conversa com a sua escola, enfim, vai amplificando o bem que você pode fazer, né? Mas comece pela tua família, tenha um sonho de ter filhos, tenha um sonho de encontrar uma esposa, né, um marido, é digno, honrado, porque de fato é dessa maneira que a gente vai mudando as coisas. Sim, o governo Lula, com 39 ministérios, um governo gastador, perdulário, numa crise orçamentária, e no meio disso tudo, tributando. Parece que seria o único caminho para resolver essa questão que o governo mesmo se colocou. Lula está com a popularidade derretendo. Sim. Esse governo caminha para onde? Caminha não para a crise, né? Porque o que nós estamos enfrentando no Brasil não é crise, é um projeto. Né? Você tem o Lula gastando 3,3 bilhões em viagens e estadias pelo mundo, né? Tá de lua de mel com a Janja. Você vê o judiciário com 152 bilhões de gastos somente em um ano, batendo recorde. Você vê só os ministros do STF, quase 1 bilhão de gastos em somente um Uhum. ano. Você vê aí 39 ministérios do Lula, você vê super salários para ministros e ministras. Você tem basicamente um Estado que está se lixando para o povo brasileiro, se lixando para a responsabilidade fiscal, usam aqui emendas como forma de comprar os deputados aqui no Congresso. E enquanto isso, literalmente nos dias dos namorados agora, Lula e Janja vai estar em Londres e Paris, né, se não me engano, Itália, não sei, enquanto, né, o seu povo está sofrendo ainda lá no Rio Grande do Sul, enquanto nós temos ainda diversos problemas aqui no Brasil. Mas tudo isso é fruto, por exemplo, do arcabouço fiscal, né, que foi aprovado aqui, fui veementemente contra, afinal de contas, o plano deles era somente arrecadar, arrecadar, e não mostrava a fonte, né, de onde isso viria. Então eles estão desesperados para poder arrecadar de toda forma. Inclusive, saiu hoje a notícia
que o Ministério da Fazenda está pensando em colocar um limite, né, de 2,5% para os gastos de educação e saúde. Ou seja, enquanto eles estão gastando milhões e bilhões com a estrutura, né, do Estado, as áreas sensíveis como educação e saúde, né, que estão precisando de mais investimentos, inclusive sofreu cortes, eles vão lá e estão querendo tirar dinheiro de onde mais precisa, né? Então realmente é um escárnio. Você acha que é possível que ele sofra um impeachment? Que ele não chegue ao final do mandato? Olha, eu confesso que Olhando para hoje. não era talvez inimaginável achar que a Dilma sofreria um impeachment, né? Tinha o Congresso, o Eduardo Cunha não tinha ainda brigado com ela. Então os ventos mudam, né? Aqui em Brasília eu costumo dizer que pode acontecer tudo, até mesmo nada. Mas eu acho que é uma possibilidade, né? Tem já o pedido de impeachment protocolado, com recorde de assinaturas, basta o presidente da casa pautar, e aí vai que, né? As pessoas entendem que é hora desse senil sair do poder. Eu queria que você comentasse essa questão que você mencionou há pouco, do leilão de arroz do governo, que agora foi cancelado. Sim. Um certame milionário foi arrematado por uma mercearia de bairro, uma locadora de carros Uhum. e até uma fábrica de Uhum. sorvete. O leilão super confiável foi cancelado? Pô, eu não sabia, né? O leilão ultra mega confiável caiu por terra, né? Malandro, quando vê que vai cair, ele deita. Então, foi isso que o governo fez, né? Antes de, obviamente, estourar a bomba, eles cancelaram o leilão, porque é claro que vai ter falcatrua, né? E é impressionante como todo mundo, sempre quando tem gente diz respeito a PT, todo mundo em volta tem falcatrua. Inclusive, né, caiu também, né, não sei se foi secretário ou ministro, sei lá, que caiu também, foi exonerado, o secretário foi exonerado aí do ministério. Afinal de contas, possivelmente estava envolvido aí. Então, assim, se nem para poder importar arroz para uma causa social, benéfica para o Rio Grande do Sul, eles conseguem ter transparência, quiçá as outras coisas. Vamos falar um pouquinho de Jair Bolsonaro. Você acredita que a justiça reverterá a inelegibilidade de Bolsonaro e que ele será candidato em 2026? É uma possibilidade, é aquilo, né? Existe a possibilidade e a probabilidade. A possibilidade que a gente morra agora? A resposta é sim. A probabilidade pequena. Nós estamos seguros, estamos aqui no gabinete. Então eu vejo que a possibilidade sim. A probabilidade não acredito que seja tão alta. Nós sabemos que o Bolsonaro representa uma ameaça para esse sistema, né? Inclusive, pelas recentes pesquisas, já mostrou que se a eleição fosse hoje, Bolsonaro ganhava do Lula. Afinal de contas, está sendo um desastre. Para poder acabar com esse governo, é só deixar ele continuar o rumo que ele já está. Mas eu vejo que se isso de fato acontecer, nós vamos ter uma vitória estrondosa do Bolsonaro nas urnas. Qual é a avaliação que você faz, qual o balanço você faz das atuações dos ministros do STF? Você tem o Dias Toffoli com essa questão das anulações da Uhum. Lava Jato, Marcelo Odebrecht, você tem Luiz Roberto Barroso com declarações firmes contra Bolsonaro, contra o que eles chamam de extrema-direita. Sim. Você tem Gilmar Mendes, agora Flávio Dino, Cristiano Zanin. Qual é o balanço que você faz dessa atual composição da Suprema Corte? Eu vou usar a fala do vice-presidente da República. Eles querem voltar acima do crime, né? Alckmin disse isso e acertou, né? Profeta. É impressionante, né? Como você vê que é o Odebrecht mesmo, que tinha escândalos de corrupção, inclusive tem ainda investigação internacional rolando contra eles. Você percebe, né, que o Dino, que é amigo do Lula desde 19 anos de idade, que o Lula falou que não iria indicar nenhum amigo, né? E indicou não somente o Dino, mas como seu advogado pessoal, o Zanin, que inclusive foi padrinho de casamento do Lula também. Ou seja, a atuação dos ministros em termos públicos é pífia, sabe? Os ministros comentam fora dos autos, né? E não vou nem falar do ministro Alexandre de Moraes aqui não, porque ele realmente acredita que está acima de tudo e de todos, né? Afinal de contas, ele basicamente é a lei, né? Ele investiga, ele é a vítima e ele também é o julgador, né? Ou seja, o STF basicamente deixou de ser uma Corte Suprema de Constitucionalidade para poder se tornar um órgão político que todas as decisões do país finais têm que ser na mão deles, né? Aborto, eles decidem. Drogas, eles decidem, né? Rede social, eles decidem. Ou seja, o próprio Congresso fica desnecessário, né, nesse cenário. Então nós temos hoje uma Suprema Corte que precisa voltar a ser o que ela é, né? Uma corte constitucional, nada mais do que isso, não tem que ficar dando entrevista,
fazendo viagenzinha para poder ficar dando palestra, ficar falando fora dos autos, ficar interferindo nas eleições da presidência do Senado, como foi divulgado pela mídia. Ou seja, ministros que não têm um voto, mas dizem que são representantes do povo, mas não conseguem andar no povo. Você sempre teve declarações fortes, sempre se posicionou, quando entendeu que haviam arbitrariedades pelo Supremo, por seus ministros, e você nunca teve medo de ser preso? Medo eu tenho de Deus. Agora, medo de ser perseguido pelo que é certo, eu está contradizendo exatamente aquilo que eu prego e vivo, né? Não tenho que ter medo dos meus perseguidores, né? Caso contrário, não tem virtude nenhuma nisso, né? Então, nunca tive medo. Eu acredito que o que tem que ser feito, tem que ser feito. O que tem que ser falado, tem que ser falado. Eu não posso me calar diante de tanta arbitrariedade, de tanta perseguição, de tanta ditadura que está acontecendo. Pessoas estão presas hoje de forma injustas, pessoas estão sofrendo, pais e mães sofrendo. Eu tenho acompanhado de perto várias famílias, pessoas que inclusive vêm até meu gabinete chorando, pedindo só para eu não desistir, para eu não parar de falar. E não há mal que dure para sempre, né? Pegando uma frase aqui do Batman também, sou um cara que gosta muito de filmes. O Howard Dent fala que a hora mais escura da madrugada antecede o amanhecer. Então, quando tudo estiver muito ruim, saiba que talvez está chegando a hora do amanhecer. Você é presidente da Comissão de Educação da Câmara. Qual foi a realidade que você se deparou quando assumiu e o que precisa ser feito? A realidade é A que estrada é longa? o modus operandi aqui é sempre tudo muito lento, né? Se, se, essa, se esse congresso aqui fosse uma empresa, a gente já estava falido há muito tempo, porque de fato é uma demora, é uma morosidade para tudo, tudo é acordo, tudo é conversa, tudo é não sei o quê, sendo que na verdade deveria ser algo franco, né? Olha, você defende a oposição, eu defendo a oposição, vamos votar. Mas não é assim que funciona, né? Então eu me deparei com pessoas que primeiro, né, estavam acostumados com uma maneira do presidente presidir, Uhum. e eu sou um cara que realmente escuta todo mundo, tento ser o mais democrático possível, e fiz coisas que a esquerda não faz quando eles estão na presidência, né? Que é dar relatorias para quem é de esquerda, que é para ouvir, que é pautar outros projetos, que é dar o devido direito para cada deputado falar, se defender, expor suas ideias e fazer com que a comissão ande ali. Então, assim, eu estou fazendo o que eles não fazem, né? Mas essa é a maneira da gente quebrar os rótulos que eles têm em cima da gente, né? A gente chegou a ser eleito numa eleição completamente conturbada, muita gente xingando de vários adjetivos, e eu tenho literalmente quebrado a cara deles, né? Mas com resultados. Nós temos aí só nesse último mês 54 requerimentos aprovados, 5 projetos de lei aprovados, 8 audiências públicas realizadas, ou seja, não há nada que consiga derrubar o bom velho trabalho duro. A gente sabe que o segmento da educação ele é majoritariamente de esquerda. Sim, Professores bebem muito na fonte de Paulo Freire, de Antônio Gramsci, Marx, né? E muito se fala em doutrinação ideológica. Como combater essa prática que é disseminada de maneira tão velada, né? sim, a gente precisa realmente mudar a metodologia do nosso ensino, né? Primeiro, os nossos professores têm muito, digamos, aula teórica e pouco prática, então eles basicamente se tornam teóricos da educação e não educadores de fato. E a gente precisa ter uma outra fonte, né, de ensino. Eu acredito que, tá, você gosta de Paulo Freire, tá bom, mas qual o problema de ver outro, né? Nós temos outros educadores que poderiam ajudar, né, nesse sentido, né? Você tem o Pierluigi Piazzi, você tem Hum. o Mário Ferreira dos Santos, você tem o próprio, né, Anísio Teixeira, enfim, pessoas que realmente podem contribuir na educação. Nós temos mais de 16 anos, e agora, né, completando mais 18 anos de esquerda no nosso país, e os nossos índices são terríveis, né? Os rankings de educação, literatura, de matemática, português são péssimos. Então, será que realmente a gente está fazendo algo certo? Uhum. Einstein fala que o pior tipo de loucura é fazer a mesma coisa esperando ter resultados diferentes. Eu espero que os novos professores que estejam vindo tenham uma maturidade, uma honestidade de compreender que aquilo que tem sido seguido há anos não tem dado certo. Agora, eu queria que você fizesse uma análise sobre essa guinada da direita na Europa, União Europeia, que pode culminar com uma eleição de Donald Trump nos Estados Unidos em novembro. Sim, sim, sim.
e os reflexos disso aqui no Brasil. A direita no mundo inteiro, pelo que me parece, está crescendo, né? Os jovens estão também sendo parte ativa nisso, né? Abrindo os olhos. A cultura woke já está cansativa, né? Para todo lado que você olha, LGBTQI, não sei o quê, o seu tênis que você vai comprar tem que ser de arco-íris, você liga um seriado, tem cena de sexo, Uhum. você liga, abre o seu celular, tem ali propaganda ideológica, né? Propaganda de cerveja virou propaganda política. Pô, isso enche o saco, né? Você vai comprar uma roupa, tem política na roupa. Então, assim, as pessoas estão cansadas disso, né? As pessoas, até mesmo porque eles querem nos amordaçar, né? Você não pode ter sua própria opinião, porque se eles quisessem fazer o que quisessem, tá bom, não tem problema, isso é empresa de iniciativa privada, você faz o que você quiser. Agora, impor que eu ache lindo, que eu ache bonito, que eu compre, caso contrário, se eu não achar lindo, eu sou homofóbico, isso fica cansado. Principalmente quem é da minha idade, a gente não aguenta isso mais, entendeu? Então, e o jovem é muito dinâmico, sabe? Ele gosta de coisas boas, legais, interativas. Então, assim, a cultura woke tem feito a gente, assim, ficar de saco cheio. Então, eu acredito que lá nos Estados Unidos não vai ser diferente. Donald Trump só perde se Jesus voltar antes, ou ficar um raio na cabeça dele, porque, de fato, é uma eleição praticamente segura de que ele vai ganhar, tanto pela má administração do Biden, quanto também pela própria posição do que foi o governo Trump, né, pela qualidade que foi, pela defesa, né, nos borders lá, né, nas fronteiras, da economia, né, das pautas. Enfim, eu acredito que no mundo inteiro, tanto na Espanha quanto Itália, temos visto também na Portugal, né, com o pessoal do Vox, temos deputadas, né, como a Rita, que eu acompanho, e assim, ter feito um trabalho incrível, a Argentina agora com o Milei, enfim, eu espero que realmente o mundo comece a entender de que a gente tem que parar de ficar repetindo as mesmas fórmulas fracassadas. Deputado Nicolas Ferreira, no Pleno Ponto News. Deputado, muito obrigado por essa entrevista, por nos receber aqui no seu gabinete. Eu que agradeço, Marcos, todo o Pleno News, muito obrigado. Eu sei que vocês, né, sempre quando podem aí, noticiam, né, o nosso trabalho aqui, enfim, tudo que a gente tem feito. E continuem, né, continuem porque, de fato, o trabalho, ele dignifica o homem, né? E a gente sabe que hoje tem muitos jornalistas que se vendem, jornalistas que por pouco deixam de publicar verdades porque estão sendo comprados, né, pela mentira. Então, parabéns a vocês, Deus abençoe, vamos continuar firme, eu acredito nesse país, vai ser duro, mas vai ser gratificante. Quando a gente chegar lá, a gente vai ter falado, poxa, valeu a pena. Obrigado aí. Obrigado. Tamo Continue junto. acompanhando Pleno Ponto News, porque credibilidade não se negocia.